Vamos conversar agora a respeito do processo de alfabetização, que compreende a aprendizagem sobre o código da língua materna e a sua estrutura, tanto ortográfica quanto fonética. A Base Nacional Comum Curricular apresenta alguns princípios norteadores para o processo de alfabetização, além de indicar que a alfabetização deva se consolidar ao longo dos 2 primeiros anos do ensino fundamental, dos anos iniciais, ou seja, ao longo do primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Para a base, a alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica, né, dos professores e estudantes ao longo dos 2 primeiros anos, essencialmente, mas que se prolonga, né, se estende ao longo de toda a educação básica. As aprendizagens iniciadas na educação infantil em relação à alfabetização, à dimensão dos fonemas, à dimensão do alfabeto, do reconhecimento das letras do seu nome, elas serão sedimentadas durante o primeiro e segundo ano e deverão prosseguir ao longo de todo o ensino fundamental e ensino médio. Os estudantes, eles devem conhecer, né, aprender o alfabeto e a sua mecânica de escrita e leitura, a sua semiologia, a forma de cada símbolo do alfabeto, o som de cada um desses símbolos, inclusive a variação fonética em função do contexto de uso de cada um desses símbolos. O aluno deve ser capaz, né, nesse processo de alfabetização ao longo do primeiro e segundo ano, deve ser capaz de codificar e decodificar os sons da língua, ou seja, os fonemas, em material gráfico, a partir dos grafemas, né, ou as letras, o símbolo formal de cada letra do alfabeto. Então, a criança, ela deve ser capaz, ao final do segundo ano, de codificar e decodificar esses sons, não é? De cada uma das letras, dos símbolos, das sílabas, o sentido fonético global das palavras. O aluno também deve ser capaz de desenvolver uma consciência fonológica sobre os fonemas do português do Brasil e a sua organização em segmentos sonoros maiores, como sílabas e palavras. Essa consciência fonológica diz respeito a essa compreensão e consequente codificação e decodificação dos sons de cada letra. E numa etapa seguinte, e seguindo uma progressão, a compreensão, a consciência e a capacidade de codificar e decodificar os sons de sílabas, de palavras, também deve fazer parte desse processo de alfabetização o desenvolvimento e a elaboração de conhecimentos sobre o alfabeto, né, do português do Brasil em seus vários formatos. Então, letras imprensa, letra cursiva, maiúscula, minúscula, ou numa linguagem mais do ciberespaço, né, mais cibernética, caixa alta, caixa baixa. Também o aluno deve ser capaz de estabelecer relações grafônicas entre esses 2 sistemas de materialização da língua, ou seja, o sistema fonético, na consciência fonológica, os sons das letras, das sílabas, das palavras, e esse sistema, né, grafônico, da grafia, da escrita, da forma de cada letra, sílaba, palavras. Então, o aluno, nesse processo de alfabetização, ele deve ser capaz de estabelecer essas relações entre som e
escrita, entre fonemas e grafemas. Também faz parte desse processo de alfabetização o desenvolvimento, não é, dessas capacidades. O aluno deve ser capaz de dominar o sistema de escrita do português do Brasil a partir do processo de construção de habilidades e capacidades de analisar e transcodificar a língua, os códigos da língua materna, os códigos da língua portuguesa. O aluno também deve ser capaz de compreender a língua em suas variedades de falas regionais, sociais. Ele deve ser capaz de compreender e fazer uso dessas variações linguísticas de acordo com a região, características de linguagem, gírias, características de determinada região ou de determinada situação comunicativa. O aluno também deve ser capaz de transcodificar, né, o som, os fonemas de cada letra do alfabeto, sílabas, né, e palavras, de acordo com cada região, com essas características regionais e das situações de comunicativa do dia a dia, uma situação comunicativa familiar, entre amigos, num contexto escolar, na igreja. Ou seja, para a BNCC, alfabetizar significa trabalhar, desenvolver nos alunos a apropriação da ortografia do português do Brasil escrito, compreendendo como ocorre, né, esse processo que é longo, né, e complexo, de construção de um conjunto de conhecimentos sobre o funcionamento fonológico da língua. Ou seja, alfabetizar significa contribuir para que o aluno seja capaz de reconhecer esse conjunto de códigos, de grafemas, de letras do alfabeto, as conjugações dessas letras em sílabas, palavras, e as suas correspondentes fonologias, a sonoridade dessas letras, dessas sílabas e dessas palavras. Para que isso aconteça, é preciso que o aluno seja capaz de reconhecer, né, as relações fonoortográficas, ou seja, as relações entre os sons, não é, os fonemas do português oral, não é, da nossa língua materna falada, em suas variedades, e as letras, não é, os grafemas, o símbolo formal do código da nossa língua materna. Esse processo de ser capaz de relacionar som com o grafema, com o símbolo, ele expressa a consciência fonológica sobre a linguagem. Essa consciência fonológica sobre a linguagem significa perceber os sons da linguagem, como se separam esses sons, como nós podemos, não é, fragmentar, dividir uma palavra a partir da sua fonética, né, a partir dos sons, e como se juntam em novas palavras. Então, como é que nós podemos, depois de nos apropriarmos desse conhecimento sobre a fonética, de letras, sílabas, a gente ser capaz de reconfigurar, separar os sons das palavras e juntá-los numa nova configuração, criando novas palavras? Esse processo de alfabetização é extremamente complexo e desafiador. E um dos desafios do professor que trabalha com a alfabetização é conseguir desenvolver atividades, ações, né, um processo pedagógico de alfabetização que seja eficiente e que contribua, não é, para esse processo de alfabetização dos alunos, por conta de que nós temos uma característica da alfabetização sobre o código, não é, escrito e fonético da língua materna, é diferente do processo de
aprendizagem, alfabetização estética relacionada a desenhos. Né? Então, diferente de desenhos, as letras, né, escritas, elas não representam propriedades concretas dos sons. Então, nem sempre o som de uma letra apresenta uma correspondência direta, né, de sentido e significado com a sua forma. Se nós pegarmos, por exemplo, a letra H, qual o sentido, qual a relação de sentido do som da letra, né, H com a sua grafia, com a sua forma? Então, esse processo de compreensão, né, apreensão sobre os significados, os sentidos dos símbolos da língua materna, escrito e falado, ele é um grande desafio, né, ao professor alfabetizador, principalmente por conta desse nível, dessa dimensão abstrata, né, entre os sons das letras e a sua representação gráfica, a sua escrita. Muito bem, diante deste grande desafio que é alfabetizar, algumas necessidades se impõem, né? Algumas demandas são importantes de que o professor as conheça, leve em conta, né? E tente, através, né, e busque, através das suas ações pedagógicas no processo de alfabetização, superar essas necessidades, essas demandas dos alunos em relação à sua alfabetização. Por exemplo, a necessidade do aluno saber diferenciar desenho de grafismo, ou seja, o aluno precisa transpor, ele precisa transitar entre aquela etapa que normalmente lá na educação infantil, ali entre os 3, 4, comecinho dos 5 anos, em que o aluno não consegue diferenciar desenho de letra. Então, quando é solicitado para escrever o seu nome, ele desenha. Quando é solicitado para escrever a palavra casa, ele desenha uma casinha. Então, para alfabetizar, é necessário que o aluno faça essa transição. Ele consiga transpor da etapa da representação em desenhos para a etapa da representação de grafismos, né? Dos grafemas, das letras, que são os signos da língua materna. Também é necessário o aluno desenvolver a capacidade do reconhecimento global das palavras, também é chamada de leitura incidental, como é o caso, por exemplo, quando o aluno é capaz de fazer uma leitura de uma logomarca em rótulos. Então, ele olha para o rótulo do Nescau e ele é capaz de fazer, né, essa leitura incidental, né, esse reconhecimento global da palavra, associando ao sentido de chocolate, de achocolatado, de bebida, de chocolate, sabor chocolate. Esse reconhecimento global das palavras é extremamente importante para o desenvolvimento da fluência na leitura, que virá posteriormente. Também é necessário que o aluno construa o conhecimento sobre o alfabeto da língua materna, da língua portuguesa. Ele precisa conhecer os símbolos que compõem esse alfabeto, as letras e as suas correspondências fonéticas possíveis. O aluno precisa perceber quais são os sons que representam cada um desses símbolos, que podem representar cada um desses símbolos em diferentes contextos, situações, e também ele deve ser capaz de saber como construir essa relação, né, entre fonema e grafema. Essa percepção de que as letras elas estão representando determinados sons da fala em contextos específicos. Também é necessário que o aluno seja capaz de perceber a sílaba, toda a sua variedade, como um contexto fonológico dessas representações fonéticas. Então, as sílabas, elas representam
sons, sonoridades, que são o resultado da utilização desses símbolos, desses signos, desses códigos em contextos específicos, em situações comunicativas específicas, até que finalmente esse aluno seja capaz de compreender o modo de relação entre fonemas e grafemas na língua portuguesa. Com isso, a partir desse momento em que ele é capaz, né, de compreender essas relações entre som, né, e símbolo, é que ele será capaz de codificar e decodificar outros símbolos, né, os seus sons, essas relações grafemas, fonemas. Esse processo que é complexo, longo e que não se consolida ao final do segundo ano do ensino fundamental, ele é o principal foco de atenção, de dedicação de trabalho pedagógico do professor no primeiro e segundo ano. Mas esse processo de alfabetização, ele vai perdurar ao longo de toda a educação básica. E nesse sentido, dada essa complexidade e a necessidade, né, do aluno estabelecer relações entre grafema e fonema e a conjugação, né, de letras em sílabas, de sílabas em palavras, é que a base sugere, né, indica que as sílabas elas deveriam ser apresentadas como são, tal e qual são, a sua representação gráfica, a sua sonoridade. A sílaba deveria ser apresentada como um grupo fonético, né, pronunciado em uma só emissão de voz e organizadas em torno de um núcleo vocálico obrigatório, mas que possui, né, diversos arranjos consonantais, vocálicos, ou seja, o que a base nos apresenta é a orientação, a indicação de que nós trabalhemos a partir desse sistema de representação fonético das sílabas em suas configurações, né, mais globais, e não a gente dedicar, né, o foco do processo à exclusiva compreensão e apreensão do sentido fonético e gráfico das letras isoladamente. Porque as letras isoladamente elas não possuem sentido concreto. Pelo contrário, é extremamente abstrata essa compreensão sobre o significado de uma letra e o seu som. Mas que esses significados vão ganhando mais sentido a partir do momento que eles vão se conjugando, se configurando em unidades silábicas, palavras. E aí essa aprendizagem vai se tornando mais concreta e menos abstrata. Bom, então, resumindo, né, para a BNCC, as capacidades ou as habilidades, né, envolvidas no processo de alfabetização são, basicamente, compreender as diferenças entre escrita e outras formas gráficas, né, como desenho. É fundamental que o aluno desenvolva essa compreensão, dominar as convenções gráficas, então letra maiúscula, caixa alta, letra minúscula, caixa baixa, letra cursiva, a letra bastão ou a letra de forma. É fundamental que o aluno saiba conhecer o alfabeto, identificar as letras que constituem o nosso alfabeto, as sonoridades possíveis, né, de cada um desses símbolos. O aluno também deve compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita. Então, essa matriz, né, alfabética, né, que dá origem à nossa escrita. Então, os grafemas e fonemas, de sílabas, letras, que dão origem ao nosso sistema de escrita. O aluno também precisa dominar as relações entre grafemas e fonemas. Ao ouvir a pronúncia de uma letra ou uma sílaba, uma palavra, ele seja capaz de compreender, decodificar, né, o significado, o sentido desses
fonemas e codificar esses sons, esses fonemas no sistema gráfico, né, na escrita. O aluno também precisa saber decodificar palavras e textos escritos. Então, ele precisa saber transpor, né, o que está escrito em som. Ele precisa saber identificar e fazer uso dos fonemas que representam cada uma daquelas unidades silábicas, daquelas palavras do texto, né, que ele está lendo. Ele precisa saber ler, reconhecendo globalmente as palavras, né? Reconhecer o sentido global das palavras, como foi o exemplo que nós demos a respeito de Nescau. Ele precisa ser capaz de ampliar a sacada do olhar para porções maiores de textos do que meras palavras. Então, o aluno precisa ser capaz de ir abrindo seu olhar, ampliando, né, o foco do seu olhar, a abrangência do seu olhar, da sílaba para as palavras, das palavras para o período, ampliando a sua percepção sobre o sentido, o significado escrito e sonoro daquela mensagem, daquela informação, e contribuindo assim para o desenvolvimento da sua fluência e rapidez de leitura. Os gêneros propostos para a leitura e escuta da produção oral, escrita, multissemiótica, nos primeiros anos do ensino fundamental, ou seja, primeiro e segundo ano, que é o período onde deve ser fortalecido esse processo de alfabetização, esses gêneros que são apresentados aos alunos, né, eles devem ser mais simples, como, por exemplo, listas de chamada, lista de ingredientes de uma receita, lista de compras, né, bilhetes, convites, né, fotolegendas de uma história em quadrinhos, uma charge, a manchete ou lead de jornais, periódicos infantis, né, ou com um conteúdo adequado a essa etapa, né, do primeiro e segundo ano, listas de regras, combinados, né, da sala de aula, da turma. São esses gêneros textuais mais simples que vão favorecer um foco maior na grafia e que a sua progressão de complexidade ela é natural, que vá avançando nos anos seguintes, né? No terceiro, no quarto, no quinto ano, mas no primeiro e segundo ano é importante que o professor trabalhe com esses gêneros textuais mais simples, para que o aluno consiga dedicar uma maior atenção e o seu foco na questão da grafia e da correspondência fonética dessa grafia mais simplificada. Esses textos que são trazidos para a sala de aula do primeiro e segundo ano, que devem favorecer, né, o processo de alfabetização, eles se concentram basicamente no campo da vida cotidiana. Então, são textos que devem ser retirados desses contextos cotidianos. Eles devem apresentar palavras que sejam familiares aos alunos, palavras que esse aluno já tenha ouvido ou falado. São textos que circulam por meio de gêneros que são mais familiares aos alunos, como, por exemplo, as cantigas de roda, as receitas, as regras de jogo, regras de brincadeiras, parlendas, e do mesmo modo, os conhecimentos e análise linguística e multissemiótica, a respeito do código, da língua, da ortografia, da gramática, eles vão avançando junto com essas capacidades, essas habilidades de escrita, de representação gráfica e de oralidade, de representação fonética, que são trabalhadas através desses gêneros mais familiares apresentados aos alunos pelo professor. Falando em termos de métodos de alfabetização, hoje
nós não conseguimos falar sobre um método de alfabetização. Na verdade, o que a gente percebe são vários métodos, e cada um desses métodos é proposto a partir do contexto local de cada turma, de cada escola. Então, cabe ao professor conhecer os seus alunos, saber quais são os recursos que ele tem disponíveis. Então, ele buscar conhecimento sobre aquele método ou fazer uso de elementos de um método, elementos de outro método, de forma mista, para que a finalidade última do processo seja alcançada, que é alfabetizar o aluno. Nós temos no Brasil uma das maiores especialistas em alfabetização, que é a professora Magda Soares, e que ela desenvolve, já desenvolveu e desenvolve uma extensa pesquisa nessa área e que já sistematizou alguns métodos, e inclusive ela faz essa defesa de que não há um único método de alfabetização, mas sim métodos de alfabetização. E basicamente as pesquisas realizadas pela professora Magda Soares nos apontam para o caminho, um caminho promissor do alfaletramento, que é uma mistura, é uma junção, a união, a articulação entre o conceito, a ideia de letramento e alfabetização. E aí a gente pensa o letramento enquanto as aprendizagens desenvolvidas a partir da experiência, da convivência com a leitura, com a escrita, com portadores textuais, com um ambiente letrado ou um ambiente alfabetizador que a criança vai participando, vivenciando. Nesse sentido, a casa, o contexto familiar, ele pode ser um ambiente alfabetizador, um ambiente de letramento, a partir dos diferentes portadores textuais que são comuns de nós encontrarmos num ambiente familiar, rótulos de produtos, receitas de bolo, a lista do supermercado. Então, o letramento é o desenvolvimento dessas aprendizagens, leitoras e escritas, a partir de contextos letrados, de ambientes alfabetizadores reais, concretos, em que a gente percebe o uso concreto da língua, seja ela escrita ou falada. Já a alfabetização, ela está muito relacionada com a compreensão e o desenvolvimento das habilidades de codificação e decodificação de grafemas e fonemas. Então, é o conhecimento sobre essa relação entre grafema e fonema, entre a representação gráfica das letras, sílabas, palavras e a sua correspondência fonética, a sua sonoridade. O ideal, a partir dessas pesquisas desenvolvidas pela professora Magda Soares, e que também é reforçado nas orientações da BNCC sobre a alfabetização, é a junção, é a articulação desses dois conceitos, da alfabetização e o letramento. Sabemos que os alunos que estão no primeiro e segundo ano, eles normalmente estão numa fase de desenvolvimento apontada pelo Piaget como a fase das operações concretas, em que para desenvolver as habilidades, os processos cognitivos e realizar as operações mentais, as crianças, os alunos dessa etapa, dessa fase, dependem bastante do concreto. Então, aprender a dividir as sílabas de uma palavra, seja a partir
dos fonemas, da sonoridade, seja a partir dos grafemas, da escrita, é um processo abstrato e que a gente precisa torná-lo o mais concreto possível para contribuirmos com a aprendizagem desses alunos que estão nessa etapa de desenvolvimento das operações concretas. Um exemplo disso é a metodologia dos dedinhos no queixo, proposta na pesquisa desenvolvida pela professora Magda Soares lá em Minas Gerais. Então, o aluno vai utilizar, os dedinhos para contar as unidades silábicas de uma palavra. Então, macaco. Então, o aluno é estimulado, é induzido ao fazer uso desse recurso concreto das mãos, dos dedos, do toque, para que ele consiga, então, associar na contagem, na separação, na fragmentação das unidades silábicas, elementos concretos. Então, alfaletrar, para a professora Magda Soares, que é uma das metodologias apontadas na base, no documento da base, é a alfabetização mais o letramento. A alfabetização articulada ao letramento, ou seja, é o desenvolvimento da consciência fonológica, essa relação entre grafema e fonema, a partir de textos, portadores textuais que façam parte desses contextos reais, concretos, cotidianos do aluno. Então, nesse sentido, o texto é o elemento central do trabalho pedagógico do professor de língua portuguesa e deve ser o elemento central nos processos de alfabetização. É a partir do texto que a compreensão sobre os fonemas, os grafemas, as relações entre grafemas e fonemas e a compreensão global de sentido sobre as palavras que deve acontecer. É a partir do texto. E não é qualquer tipo de texto, é um texto que faça sentido para os alunos. Nesse aspecto, vale reforçar que o professor alfabetizador, em alguma medida, ele também deverá ser um professor autor, que produza, crie textos em que ele vai incorporando conceitos, sentidos que são familiares aos seus alunos, porque nem sempre nós vamos encontrar textos já existentes com esses sentidos familiares aos alunos. Então, o professor pode de repente escrever uma parlenda, uma pequena história, a partir de uma situação vivenciada pelos alunos na escola. A bolinha com pernas é o nome da história. Numa manhã de segunda-feira, João Pedro e Maria Clara cuidavam do jardim da escola. Quando menos esperavam, de repente, uma bolinha de pernas surge entre as folhinhas caídas no canteiro do jardim. Veja, esses personagens, na verdade, são nomes de alunos da turma. Alunos que tiveram essa experiência de descobrir um tatu-bolinha no jardim da escola quando cuidava. Então vejam, quando o professor for utilizar esse texto para os processos de alfabetização, para as atividades propostas de alfabetização com os alunos, vejam que o sentido que esse texto vai trazer para os alunos é muito maior, muito mais significativo. Os alunos vão se ver, vão se identificar com o texto. E com certeza isso vai contribuir muito para as aprendizagens sobre as habilidades e capacidades alfabetizadoras, de leitura e escrita. Muito bem. Para nós concluirmos essa fala, vamos considerar os métodos alfabetizadores indicados, pesquisados, estudados pela professora Magda Soares, que permeiam, então, a ideia e o conceito de alfabetização e letramento, onde o texto é o elemento central. A partir do texto é que o professor vai desenvolver a leitura, a estrutura da língua, os conhecimentos linguísticos, a escrita, a produção textual. Então, em relação à leitura, a partir do texto
é que da leitura do texto, leitura compartilhada, individual, coletiva, é a partir dessa leitura que o aluno tem que desenvolver a compreensão, né, global sobre o texto. Dessa compreensão a gente pode trabalhar com vocabulário. Então, as palavras que os alunos não conhecem e apresentar os sentidos dessas palavras aos alunos, isso no eixo da leitura. E, paralelamente, a gente pode trabalhar também o eixo da estrutura da língua, dos conhecimentos linguísticos. Então, a partir da compreensão sobre o texto, o professor ele seleciona, destaca frases, períodos daquele texto para desenvolver com os alunos uma compreensão sobre a estrutura linguística, a divisão de palavras, qual é a palavra principal, e a partir dessas palavras principais, trabalhar com a fragmentação, a divisão de sílabas, das unidades silábicas e as suas correspondências fonéticas. Com isso, o professor vai estar desenvolvendo no aluno a consciência fonológica, que é essencial, fundamental para o processo de alfabetização. E no outro eixo, que é o eixo da escrita, a partir desse conhecimento sobre a divisão, a fragmentação das palavras em unidades silábicas, o professor pode, então, trabalhar com os alunos a construção, a produção de novas palavras, utilizando aquelas sílabas conhecidas, apresentadas a partir da compreensão do estudo daquele texto, a criação de novas palavras, a junção e articulação dessas novas palavras com palavras retiradas do texto, a criação de frases, períodos, de modo que o aluno retorna a um texto. Então, durante esse processo, o aluno também deve ser produtor. E aí, os textos que esse aluno produz, as frases, podem e devem ser utilizadas em novas etapas de alfabetização, em que a produção do aluno passa a ser o elemento central da atividade, do processo. E é a partir dela que o professor vai trabalhar o eixo da leitura, da compreensão sobre o texto do aluno, a produção do aluno, o vocabulário, a estrutura das frases desse texto do aluno, selecionar as palavras mais importantes desse texto do aluno, a compreensão sobre a divisão silábica, a correspondência fonética, né, a criação de novas palavras. Então, todo esse ciclo, né, de leitura, conhecimentos linguísticos e escrita deve ser trabalhado constantemente, tendo como elemento central o texto.